Irmãos, graça e paz. Bem, a nossa matéria fala sobre realidade da nova criatura. Então, eu quero ler um texto com você lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, essa declaração aí do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que nós conhecemos pela história. Você vai estudar a história da igreja, você vai ver uma igreja problemática, uma igreja que o apóstolo Paulo vai chamar ela também de carnal, uma igreja, não só na história, mas a própria leitura da carta de Coríntios, 1 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo falando da dificuldade que aquela igreja tinha de andar conforme um cristão de fato deve viver. Então, Paulo ele se depara com uma igreja que ele chama de igreja carnal, uma igreja onde alguém, uma pessoa deitava com a esposa do próprio pai, se embriagavam na ceia, todo mundo saía literalmente doidão na ceia, tomavam vinho e saíam embriagados na ceia. Sem falar que aqueles que tinham alguma coisa desprezavam aqueles que não tinham nada. O partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. A rebelião, também tinha rebelião ali, porque eles não estavam mais reconhecendo a autoridade do apóstolo Paulo, porque outros apóstolos também haviam se levantado, já estavam até abrindo outras igrejas nas esquinas por aí. Então, o que estava acontecendo? Então, uma igreja totalmente carnal, uma igreja totalmente desobediente a Deus, e, ao mesmo tempo, quando Paulo escreve para essa igreja, ele chama essa igreja de santa. Olha só que tremendo, santo. E Paulo, ele parte do seguinte princípio, e nós temos que aprender isso, até mesmo porque a nossa mentalidade em relação a quem somos, nós precisamos compreender mais ainda essa mentalidade, adquirir mais, abrir mais a nossa mente. Então, quando Paulo escreve para essa igreja e chama eles de santo, porque Paulo parte do princípio de quem somos em Cristo Jesus, hoje, quem você é em Cristo. De modo que quem você é em Cristo não pode ser alterado. Você é o que é porque Cristo te fez ser. Você recebeu um novo nascimento. Então, eles estavam se conduzindo, é óbvio, de uma maneira carnal. Mas mesmo essa condução carnal não mudava, olha só que tremendo, não mudava quem eles eram. Então, Paulo, ele parte desse princípio, olha, se eles entenderem quem eles são em Cristo, a conduta deles vai mudar. Então, de vez de pegar aquela pessoa que deitava com a mulher do pai, aquelas pessoas que se embriagavam, e trazer uma mensagem dura, uma mensagem que vem arrebentar com eles, Paulo parte dos seguintes princípios: olha, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então, olha só como é que Paulo, o princípio como Paulo tenta tratar e resolver o problema na igreja, e de mudar a conduta daquelas pessoas, é justamente chamar a atenção deles para quem eles são. Chamar a atenção para quem eles são e também chamar a atenção para quem está neles, para quem nós somos como templo do Espírito Santo. Se a consciência do cristão é despertada para isso, a conduta vai mudar, ele vai poder melhor se entregar a Deus. Você presta atenção aqui, eu li o verso 17, mais o verso 16 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, olha, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha o que Paulo está dizendo. Ninguém, daqui por diante ele está falando do novo nascimento. Para você poder entender o 16, nós temos que ler também o 15, onde ele fala, olha o que ele diz no verso 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Olha o princípio. Jesus morreu, no verso 14 ele vai dizer, um morreu, no verso 14. E por isso todos morreram juntamente com ele. Tendo isso como princípio, Jesus morreu, logo todos nós morremos com ele, nós somos uma criatura nova, nós ressuscitamos para a novidade de vida. Paulo então conclui que se a igreja entender, ainda que o cristão seja carnal, ainda que ele esteja se conduzindo de uma maneira pela qual ele não deveria se conduzir,
Paulo parte do princípio que se esse cristão entender quem ele é em Cristo, e como que Deus o valoriza, quem de fato ele é, isso vai despertar a consciência dele para que ele possa se entregar cada vez mais a Deus e entender que se eu morri com Cristo e ressuscitei, Paulo está dizendo, esse viver eu não vivo mais para mim. Você acabou de ler aí. Mas nós vivemos para aquele, olha só, que por nós morreu e ressuscitou. Aí ele entra no verso 16, quando ele declara assim que nós, então daqui por diante, daqui fala de um início. Que início? O início do fato de que você morreu juntamente com Cristo. Por causa desse fato, daqui por diante, Paulo está dizendo, a ninguém conheçamos segundo a carne. Então, quando a notícia chegou até ele, né, do modo carnal que a igreja de Coríntios estava vivendo, Paulo chama eles de carnais pela conduta deles, mas não porque em essência eles eram carnais. Quem está entendendo isso? Porque em essência eles eram nova criatura. Então Paulo procura ajudar esses irmãos a mudarem a vida deles a partir da essência, a partir de quem eles são em Cristo Jesus. A partir desse fato, tendo isso como princípio, Paulo então vai escrevendo a carta, Paulo então vai tratando de diversos problemas, e de vez de trazer, ainda que a mensagem seja dura, ele até fala, mas na verdade, ele primeiro desperta a consciência deles para quem eles são. Porque não tem como você mudar a conduta de um cristão se ele não se despertar para o fato de quem ele é, na verdade, em Cristo Jesus. Então ele vai dizer agora no verso 17, e assim se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Tendo como base o que ele havia declarado no verso 16. A ninguém conheçamos segundo a carne. Daqui por diante, ou seja, a partir do momento em que a pessoa nasceu de novo, eu não conheço mais esse irmão segundo a carne. Ele é o que agora? Uma nova criatura. E para poder ajudar esse irmão, é essa base que nós devemos entrar. Na base, tendo como base o fato de que ele nasceu de novo, de que ele é nova criatura. E é assim que a ministração precisa ser dada para que de fato produza mudança. Qualquer outro tipo de mensagem, principalmente mensagem baseada na antiga aliança, não vai mudar a pessoa. Interessante, a gente já fez parte de grupos evangélicos, a gente vai vendo que muitas das mensagens que vai sendo ministrada para mudar o comportamento da igreja, para mudar o comportamento do irmão, é muitas vezes baseada na lei. E você sabe que toda mensagem, por mais que ela fosse transmitida por Deus na lei, ela não mudava a pessoa. Por que não mudava? Porque o que precisa mudar é a natureza da pessoa. Quem está entendendo isso? É a natureza que tem que mudar. E na antiga aliança, a mensagem da lei, ela não mudava a natureza da pessoa. Você quer ver uma coisa? Alguém pode chegar e dizer assim, poxa, se eu visse Deus, se eu visse assim a manifestação de Jesus, de Deus assim, tem até crente que espera, né, que acredita, que quer ver assim, uma manifestação, ou seja, assim, Jesus aparecer para ele, ou uma glória assim aparecer para ele, ele vai conseguir crer. Mas olha só, isso já foi feito. Deus desceu no Monte Sinai com fogo, fumaça, relâmpago, trovão, raio. E ele até falou, Moisés não deixa ninguém tocar no monte, quem tocar no monte vai morrer. E quando Moisés desceu, o povo falou para Moisés, Moisés, fale você conosco, não Deus, porque se ele falar nós temos medo de morrer. E sabe o que aconteceu depois? Esse povo fez um bezerro de ouro. Deus rasgou o mar vermelho, eles dançaram, depois em Mara murmurou contra Deus. Então, por quê? Porque a natureza é uma natureza o quê? Desobediente. Jesus pode aparecer aqui agora e andar. Eu vou oh glória, eu vou plantar bananeira. Você vai fazer um monte de coisa e você vai acreditar que essa manifestação que te faz crer. Se essa de fato fosse a solução, por que Jesus não desce daquele monte logo ali e se mostra para todo mundo? Porque não é isso que vai mudar a pessoa. O que vai mudar é ela crer no que foi feito na cruz e receber uma natureza nova. Ser transformada em Cristo Jesus. Então Paulo, ele sabe disso.
E é justamente esse princípio que ele usa para poder mudar o comportamento da igreja. Ou seja, se há algo nas nossas vidas que não está andando de acordo com o que de fato somos em Cristo Jesus, não é você recebendo mensagem dura sobre você que vai mudar, mas é você compreendendo quem você é e valorizar o que foi feito para que hoje você fosse nova criatura. Você valorizar que você é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz morada em você. A consciência desperta, e quando você tem consciência de quem você é, e essa consciência de que você é templo do Espírito Santo, mais você vai se preservar de fazer coisas erradas. Quem está entendendo isso? Então, essa palavra, né, ou esse ensino, essa matéria, ela é importante porque nós precisamos crescer em relação a isso. Porque Paulo, além de ter isso como base, ele usa o próprio Jesus como exemplo. Aqui no verso 16 ele diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É como se ele dissesse: olha, quem conheceu Jesus segundo a carne, quem andou com ele, tocou nele, esse Jesus aí do Novo Testamento, Paulo está dizendo: olha, aquele Jesus daquele jeito, ele não existe mais, é um outro Jesus. Ele está glorificado, ele recebeu um novo corpo, ele está entronizado em glória, a natureza humana que ele tinha, essa natureza humana agora é outra natureza, é o que Paulo está dizendo. E é justamente essa outra natureza que Cristo tem que nós herdamos, que de fato determina quem nós somos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 comigo. Veja o que Paulo diz. Colossenses 3, verso 3. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ponto. Vamos pensar no verso 3. Paulo diz que nós morremos. O que aconteceu conosco? A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida, ela está oculta. Ou seja, quem de fato você é, a sua vida. Você não consegue ter dimensão da sua vida aqui, agora. Porque Paulo diz que a nossa vida, quem de fato nós somos, está oculto. E oculto aonde? E ele diz, está oculto juntamente com Cristo. E aonde Cristo está? Cristo está com Deus. E no verso 4 ele diz, quando Cristo, aonde a nossa vida está oculta, aí ele diz, que é a nossa vida. O que Cristo é? O que Cristo é? Nossa vida. Qual é a sua vida? Quando Cristo, que é a nossa vida, porque essa é a tua realidade, aleluias, é a nossa realidade. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, ele se manifestar, aparecer, então vós também sereis manifestado. Quem de fato nós somos será manifestado, porque quem de fato eu sou é quem Cristo é. Quem Cristo é quem de fato você é. Então, como Cristo está oculto, você não vê, você não contempla, quem você é está o quê? Oculto. E quando ele voltar, quem ele é, que também eu sou, vai deixar de ser oculto. Aleluia. Se fosse vocês, diriam amém. Então, quando ele se manifestar, então quem de fato você é, quem nós somos, vai se manifestar. E esse irmão, é por isso que Paulo, vou puxar um pouco aqui, ele vai dizer, não conheça mais ninguém segundo a carne. Porque quando você olha para o irmão, para o defeito do irmão, não é ele. Ele é quem Cristo é. E o propósito do Espírito Santo, até que Claudemir já antecipou aqui a aula, é justamente trabalhar essa transformação de glória em glória. E isso, quando Paulo diz, Cristo que é a nossa vida, se manifestar. Quando ele aparecer, nós vamos olhar para ele e nós vamos ser transformados na proporção daquilo que ele é, em plenitude. Gente, que coisa extraordinária é isso? Só que isso vai acontecer, vai se manifestar. Mas só que essa realidade, ela é presente.
essa carne, esse corpo a qual eu e você estamos, ele está, na verdade, ocultando, está escondendo quem de fato nós somos. Está escondendo. Por isso que Jesus precisa voltar. Precisa aparecer. Voltando para 2 Coríntios, onde Paulo diz que as coisas antigas, e nós temos que prestar atenção ao texto, ele fala de coisas no plural, antigas. Essas coisas antigas, o apóstolo Paulo diz, olha, elas já passaram. Tudo agora se fez novo. Se você prestar atenção, quando Deus está criando o mundo, ele vai criando toda a natureza, e a última coisa que ele cria no 6º dia é o homem. O homem é a sua última criação, não é isso? Primeiro Deus cria todo mundo, todo o universo, toda a natureza. Depois de tudo estar criado, a última coisa a ser criada é quem? É o homem. E se você prestar atenção bem, toda a natureza, todo o universo está relacionado com o homem. Está ligado ao homem. De modo que quando Satanás fez o homem pecar e alterou o homem, já que toda a natureza, todo mundo está ligado ao homem, quando o homem foi alterado por causa do pecado, toda a natureza foi alterada porque o homem foi alterado. Satanás é igual um princípio, né? Satanás mexeu no eixo, e quando mexeu no eixo, mexeu em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, toda a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos. Por que a natureza está esperando a nossa mudança? Porque quando nós mudarmos, ela também mudará. Porque assim quando Adão foi alterado, ela também foi alterada, quando Deus alterar o homem, ela também será alterada. E Paulo diz então que como Deus mudou o homem, assim como aqui em Colossenses está dizendo que nós esperamos a manifestação de Cristo, a natureza espera a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós nos revelarmos quem nós somos, a própria natureza também será transformada, porque ela está ligada a nós. Aleluias! A profundidade de quem você é muito grande, porque tudo está ligado a mim e a você. Então, voltando àquilo que nós havíamos dito, sobre o fato de Deus ter criado tudo, e o homem primeiro, e o homem por último, agora ele inverte. Na primeira criação, ele cria toda a natureza e cria o homem por último. Agora ele inverteu. Agora, na nova aliança, a primeira coisa que ele muda é quem? É o homem. Para depois mudar toda a natureza. A natureza está gemendo. É que o apóstolo, lá em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia comigo. Romanos 8. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Verso 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está esperando a nossa manifestação, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de quem? De Deus, eu e você. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que Paulo vai dizer que é a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo então que a natureza está gemendo e consequentemente há também um gemido em mim e você. Interiormente, o nosso íntimo, Paulo está dizendo que o nosso íntimo está gemendo. Está gemendo por quê? Porque ele está esperando a redenção desse corpo aqui, porque esse corpo está incompatível com o que Deus fez no teu espírito. Não coaduna, está em desacordo. Você pegou isso? Porque esse corpo não suporta quem eu sou, e ele não é adequado para quem você é,
Então o meu íntimo geme esperando receber um corpo que esteja adequado com ele. O corpo que ele vai trazer, que ainda vai chegar. Então o nosso íntimo está gemendo. Você não é um gemido, meu Deus, não é esse gemido. É um gemido do íntimo, você nem sabe, mas o teu íntimo geme. Ele clama para que ele venha receber um corpo que esteja em acordo com o que Deus fez no Espírito. Se Deus quisesse nos castigar, seria nos deixar para sempre nesse corpo aqui. Ele nos dá uma natureza nova num corpo que não comporta essa natureza. Seria a pior coisa para nossas vidas. Pensando desse jeito, como isso de fato é verdade, gente, a melhor coisa que pode acontecer para o cristão, antes de Cristo voltar, é ele partir. A ponto de Paulo dizer, se eu vivo é para Cristo, se eu morrer é lucro. Você está pensando, nós que ficamos aqui, quando alguém que a gente amamos em Cristo parte, e ficamos aqui chorando, nós não devemos chorar só porque ele foi, não. Devemos chorar porque ficamos. Porque imagine, aí é só conjuntura, né, que nós podemos entrar, é só no campo da conjuntura, da imaginação. Imagine a felicidade que essa pessoa tem quando ela sai de uma casa que não suporta mais ela, que não está adequado para ela. Em 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, nós lemos verso 17. Veja, filho, eu só estou dando para vocês hoje uma introdução de tudo aquilo que nós vamos estudar, para que você tenha de fato o entendimento do que significa ser nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, o verso agora de número 1, Paulo diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, essa casa terrestre é o que, filho? Teu corpo, não é isso? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Paulo está dizendo, existe um corpo preparado. Por isso, verso 2, nesse tabernáculo, olha só como está de acordo com Romanos, gememos. Nesse tabernáculo, nessa casa, nesse corpo, o nosso espírito, o nosso homem interior, que nasceu de novo, gememos, aspirando, desejando o quê? Receber a mansão celestial, o novo corpo. Então há um gemido. Essa nova criatura é tudo que Deus poderia de dar de mais rico para mim e para você. É dar a própria natureza dele, nos conformar à imagem do seu próprio filho, e essa natureza que eu e você temos. Aí, quando Paulo olha para uma igreja, com todas as dificuldades que a igreja de Coríntios tinha, Paulo não olha a eles a partir da carne, do que eles estavam fazendo. Paulo, para poder ajudá-los, olha a eles a partir daquilo que eles eram, em Cristo, nova criatura. Não é que Paulo estava fazendo vista grossa para o comportamento. É que Paulo queria ajudá-los, e para poder ajudá-los, precisava revelar quem eles eram. Ora, se você sabe que você é toda essa pessoa gloriosa, mas que essa carne esconde essa glória, você vai conseguir se santificar mais, se entregar mais para Deus, rejeitar mais as coisas desse mundo e querer viver melhor para Deus. Porque você entende que você é templo do Espírito Santo. Você entende que quem de fato você é quem Cristo é. A tua realidade não é a realidade que você vê, sente, nem é a tua realidade das tuas fraquezas, dos teus pecados. A tua verdadeira realidade é quem Cristo é. A ponto de que quando Ele se manifestar, Ele que está oculto, e Ele é a nossa vida. E quando Ele se manifestar, nós também vamos nos manifestar. Que maravilha! Essa pessoa que agora está do teu lado, ela será uma pessoa extraordinária. Nós vamos olhar um para o outro, pastor Silmar, que coisa extraordinária era você. Nós vamos ficar encantados um com o outro, maravilhados um com o outro. Porque a medida do que Cristo é a nossa medida. Agora, veja só. Pastor, isso está muito para o futuro. Está para o futuro, mas a realidade é agora, porque Paulo está dizendo que essa carne esconde. Agora, aceita isso pela fé.
Aceita esse fato pela fé, que agora você é como Cristo. Justo diante de Deus. Santificado diante de Deus. Aceito por Deus. Aceita que tudo que Cristo é agora, você também é agora. Que a única coisa que vai acontecer quando Ele voltar é que o que você é agora vai se manifestar. Porque esse corpo não existirá mais. O que vai existir é um corpo que esteja de acordo. Um corpo que esteja à altura ou no nível do que é o teu espírito agora. Do que é a sua nova criatura agora. Bem, gente, essa é a nossa base. A base pela qual o Espírito Santo sempre vai ministrar você. É por isso que o Espírito Santo não é que ele vai passar a mão sobre os seus erros, é que ele vai te tratar no nível de quem de fato você é. E se condutas precisam ser mudadas, a palavra precisa ser dada para a pessoa certa. E a pessoa certa é quem você é em Cristo. Que a nossa consciência ela seja despertada para isso. Bem, essa é a nossa realidade, por isso nós estamos falando realidade da nova criatura. Agora, eu não sei o que é a nova criatura, como é que eu vou viver? Eu não compreendo a nova criatura, como é que eu vou viver aquilo que eu não compreendo? Como é que eu posso viver aquilo que eu não entendo? Interessante, se eu não entendo quem eu sou, não consigo viver, como é que eu, como igreja, vou ministrar as pessoas também para que as pessoas sejam como eu? Se nem eu mesmo sei quem eu sou. Você já reparou que nós estamos saindo para ministrar, ganhar pessoas para Jesus, para elas nascerem de novo, sem que nós, que estamos ministrando, nem mesmo sabemos e compreendemos quem somos? Como é que eu vou chamar a pessoa para ser como eu sou, se eu não entendo nem como eu sou? Bem, se nós crescermos no entendimento disso, vai nos ajudar, primeiro a nós, e vai nos ajudar a ministrar para aquelas pessoas. E vai nos ajudar também a nos relacionarmos de maneira saudável. Porque quando Paulo diz, a ninguém conhecemos segundo a carne, quando teu irmão falhar com você, tu vai dizer, esse não é o meu irmão, porque Jesus não faria isso que ele fez. Aleluia. O perdão vai conseguir fruir melhor. Nós não vamos sair falando e comentando os erros dos outros, porque você não vai admitir que aquele é teu irmão. Aleluia. Aí, ele está resolvendo o problema, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ele está resolvendo o problema do camarada que deitava com a mulher do pai. Ele está resolvendo o problema da embriaguez. Está resolvendo o problema da rebelião, daquelas pessoas que se rebelaram, que não aceitavam mais ele como autoridade apostólica. E você vê que são vários tipos de problema, de relacionamentos dentro da igreja, que Paulo resolve com um princípio só. Vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Ei, gente, vocês são templo do Espírito Santo. Como é que vocês vão pegar o corpo do Senhor, o corpo de vocês? Ele não pertence mais a vocês. Vocês não são mais de vocês mesmos. Aí ele começa a despertar a mim, começa a despertar a igreja. Poxa, se eu sou como Cristo, quem é esse Cristo? Eu tenho que ler de novo os evangelhos. Agora eu vou ler os evangelhos com os outros olhos. Porque eu não vou ler Jesus a partir de Jesus. Eu vou ler Jesus a partir de mim mesmo, porque o que ele é, eu sou. Então tudo aquilo que ele está fazendo, perdoando as pessoas, amando a pessoa, ungindo as pessoas, cuidando, é eu. É você. Mesmo que a gente ainda não esteja fazendo aquilo, agora Jesus vai me maravilhar mais ainda, porque eu não vou ler Jesus fora de mim, eu sempre vou ler Jesus agora dentro de mim, porque isso é verdade, ele está dentro de você. Agora imagine o impacto que isso vai fazer em você e vai mudar você. Em vez de eu chegar para você e começar a trazer aquelas culto de doutrina, fecha a porta, e pá, 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 não vai adiantar, porque é natureza, a questão da obediência, da desobediência, de ser leal ou desleal, de perdoar as pessoas, é questão de natureza. Então, quando você vai ler o Sermão da Montanha, e Jesus vai falando sobre todas aquelas coisas, ensinando tudo aquilo dali, bem-aventurado isso, bem-aventurados os pacificadores, aí você olha para aquilo dali e você pensa assim, poxa, mas calma aí,
como é que eu vou conseguir atingir isso aí? Aí Deus vai dizer para você, nunca, porque eu não escrevi isso para você fazer, eu escrevi isso para revelar quem meu filho é. Aí quando você olha para tudo que Jesus está pedindo, e você olha para você, tu vai dizer, eu nunca vou conseguir viver. Amém. Essa é a intenção. Porque a vida cristã, deixa eu declarar uma coisa para você, ninguém vive, só Jesus viveu. Ninguém vive a vida cristã. Só Ele viveu. Aí quando eu entendo que ninguém vive aqui o que Jesus mandou viver, só Ele viveu, o que isso acontece? O que isso causa em mim? Uma total dependência dEle em mim. Eu preciso desse homem, cara. Jesus, eu preciso de Ti. Uma entrega brota no coração, um desejo brota no coração, uma vontade brota no coração de se render mais a Ele. Por quê? Porque nós nos vemos muito aquém do que Ele está pedindo para que se faça. Perdoar o inimigo. Imagine alguém que pisou, que te humilhou, que te maltratou, que te fez várias coisas ruins contra você, e Ele diz, quando essa pessoa tiver fome, aí, poxa, que eu vou, morre, desgraçado. Não, Ele diz, dá de comer a ele, dá de beber a ele. Se você por acaso vê o animal dele cair num buraco, pega o animal, tira de lá, passa a óleo, unge o animal e devolve o animal curado. Aí vocês vão tendo esses tipos de atitudes, vocês vão como que abrir a cabeça do indivíduo, botar o cérebro dele exposto e colocar brasa viva lá dentro do cérebro para queimar, que ele vai ficar confuso. Por quê? Porque todo padrão do mundo é totalmente ao contrário. Pisa no meu pé que eu te dou um tiro, não é assim? Não é assim no mundo? O camarada pisa no teu pé, matou o outro, porque pisou no pé. Mas agora não só pisou no pé, pisou no pescoço, na garganta. Mas você perdoou. Aí ele está lá na cruz, sendo humilhado, crucificado, está dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí eu pergunto, como que nós podemos ser como um homem igual esse, gente? Não vamos ser nunca, a não ser no fato de que Ele veio morar dentro de nós. Em que Ele nos veio nos dar a natureza dEle, porque só a natureza de Deus pode fazer o que Deus manda, o que Deus faz. Quer ver uma coisa? Já estamos encerrando, já deu hora. A Josenita já subiu a placa lá. Josenita é implacável. Ezequiel 36. Então você vê, gente, que a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus precisa crescer, gente. Ezequiel 36. Essa realidade, essa nova criatura, ela já foi profetizada há muito tempo, lá atrás. 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Você veja só, vai haver uma mudança de quê? De natureza. Aí ele vai dizer no verso 27, depois que a natureza muda, porei dentro de vós o meu espírito e farei. Interessante, agora não é eu que obedeço os mandamentos. Porém, dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis na minha palavra, dos meus estatutos. Então ele fica bem claro que a questão de obedecer a palavra é questão de natureza. Eu preciso da natureza de Deus para fazer o que a palavra de Deus manda. Sem a natureza de Deus, você não faz o que Deus está mandando fazer. Então, enquanto na antiga aliança, o homem procurava fazer o que Deus mandava e nunca conseguiu, porque há uma incompatibilidade de natureza, agora não. Na nova aliança, Deus te dá um espírito novo, coloca a natureza nova dentro de você, para que você não tenha problema, dificuldade de obedecer isso aqui. Então, obedecer essa palavra é questão de natureza, e você tem essa natureza. Por isso, que quando Deus olha para você e diz para você fazer algo, é porque Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe do que você é capaz de fazer. Porque quando Ele está falando contigo, Ele está falando ao nível dessa natureza, de quem você é, em Cristo Jesus. A partir daí,
Ele quer injetar em mim, você, esse conhecimento e a partir daí fazer com que a gente vai crescendo cada vez mais em comportamento. Vou dizer de novo, em comportamento, porque em essência você já é. No espírito você nasceu de novo. É só o comportamento que não está coadunando com quem você é. Mas esse comportamento não vai coadunar, ele não vai se igualar a quem você é, se você não atentar para o fato de quem você é em Cristo Jesus, essa natureza. Ele chama a tua atenção para essa natureza. Ele chama a nossa atenção para essa realidade da nova criatura. E quando Paulo, então, e aqui eu encerro, fala sobre esse fato, né, de que as coisas antigas já passaram, anota aí 3 coisas importantes, e aqui eu vou encerrar. A realidade da nova criatura tem a ver com o quê? O que ela abrange? E semana que vem eu vou voltar dentro dessa abrangência. Primeiro, ela abrange o teu passado, o teu presente e também abrange o teu futuro. Vou repetir. Ela abrange o teu passado, ela abrange o teu presente, ela abrange o seu futuro. Pastor, o que tem a ver ser nova criatura? Ser nova criatura tem a ver com o teu passado, ela fala sobre o teu presente e ela também fala sobre o teu futuro. Quando Deus te fez nova criatura, Ele mexeu no teu passado, Ele opera no teu presente e Ele modifica o teu futuro. Essa é a primeira. Segunda, outra coisa que ela abrange o teu espírito. É uma realidade nova contra o teu espírito, contra a sua alma e também em relação ao teu corpo. A realidade da nova criatura abrange o teu passado, presente e futuro. Abrange o teu espírito, abrange a tua alma e abrange o seu corpo. E terceiro e último, a realidade da nova criatura abrange quem você é, abrange o que você tem e abrange também o que você pode. Então, ela afeta, ela abrange, ela afeta você por completo. Ela afeta o teu passado, teu presente, teu futuro. Ela afeta quem você é, o que você tem, o que você pode. Porque ela afeta o teu espírito, ela afeta a tua alma e ela também tem o poder de afetar o teu corpo. Amém? Vamos nos pôr de pés? Vamos agradecer a Deus por esse primeiro dia de aula. Nós vamos até o fim, hein? Até o fim, vamos vencer o sono, cansaço, dificuldades, nós vamos estar focados, vamos até o fim. Há 2 anos, começou agora, hein? E vamos até o fim. Podemos encerrar, pastor? Podemos encerrar?